Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar quanto que custa e como que foi o processo para alugar aqui no Japão. No vídeo anterior eu postei um tour completo aqui do apartamento, então confere lá também se você tiver interesse. Para quem é novo aqui, muito prazer, eu me chamo Mayumi e eu sou estudante de intercâmbio aqui no Japão em uma escola de japonês. Confira também as minhas outras redes sociais em que eu posto vídeos curtos quase todo dia sobre como tem sido a minha vida aqui, além de algumas outras coisinhas de beleza, moda alternativa, esportes, enfim, os meus hobbies, os meus sidequests. Por isso é @mei.sidequests em todas as redes. E bora pro vídeo. O nosso apartamento aqui tem 27 metros quadrados aproximadamente, inclui vaga para bicicleta e veio com alguns móveis eletrônicos como máquina de lavar, micro-ondas, uma mini geladeira, televisão, um aparador para televisão e uma mesinha de centro. A nossa privada é inteligente, a fechadura é eletrônica, a gente tem um ar-condicionado que esfria e esquenta, mas isso aqui é indispensável. A gente mora no térreo, temos uma varandinha, a nossa planta é do tipo 1K. E o que significa isso? No Brasil a gente fala em número de quartos, mas aqui as plantas são definidas por siglas R, K, D e L. As letras são siglas em inglês, para os cômodos R, room, quarto, K para kitchen, cozinha, D para dining, jantar, e L para living, sala de estar. O número na frente indica quantos quartos o apartamento tem. Então, um R é one room, é o famoso estúdio, kitnet, que é um cômodo único, que tem tudo junto. A cozinha fica no mesmo espaço que o quarto e geralmente é integrada ao corredor de entrada. É a opção geralmente mais barata e muito comum para estudantes aqui. Aí tem o K, que é o nosso caso, que é One Kitchen. É muito parecido com o R, mas a diferença importante é que existe uma parede com porta, geralmente, separando a cozinha do resto do quarto. E isso é ótimo para isolar o cheiro de comida e não ficar tudo numa coisa só. Aí tem o 1DK, que é One Dining Kitchen. Aqui o espaço da cozinha já é um pouco maior, suficiente para colocar uma mesa pequena de jantar. Você tem um quarto separado e dessa área de cozinha é jantar. Aí tem um 1LDK, que é One Living Dining Kitchen. Esse aí é o mais espaçoso, é um apartamento de um quarto, mas com uma sala de estar ampla, integrada com a cozinha e com o jantar, e é um layout padrão para casais ou para famílias. Aí o 2LDK, 3LDK seguem a mesma lógica, mas com 2 ou 3 quartos separados. Você pode ter um de 1K, de 20 metros quadrados, que parece muito maior do que um de 25 metros quadrados, só por conta do layout, de marcenaria e de posição de banheiro. E, inclusive, falando de banheiro, aqui é muito comum o unit bath, que é onde o vaso, a pia e a banheira ficam no mesmo módulo pré-fabricado de plástico, ou tem um separate bath, onde o vaso sanitário fica em um cômodo, isolado do resto, e o banho fica em outro. E aqui é assim. Além disso, tomem cuidado com as medidas de tatame ou jo, porque muitas vezes o tamanho do quarto não é dado em metros quadrados, mas em quantos tatames cabem ali dentro. Aqui o nosso prédio só tem 2 andares, e são apenas umas 10 unidades, eu acho. Nós não moramos em Tóquio, e sim em Saitama, mas ficamos bem na divisa entre as duas províncias, e levamos aproximadamente 1 hora para chegar no centro de trem. Bom, tendo todas essas informações, quantos vocês acham que custa o aluguel aqui? Ah, e a nossa internet de casa também está incluso. É um plano de dados do mais basiquinho, mas que tem quebrado o galho enquanto a gente não consegue mudar para um plano melhor de internet que permita a gente jogar um LOLzinho sem lag. Bom, nós pagamos por mês uns 73 mil ienes, que hoje equivalem a 2.287,56 centavos. Como somos em casal, fica 1.143,78 para cada um, e pela tabela do contrato, uns 6.500 são o aluguel em si, 5.000 são do condomínio, 500 é uma taxa de manutenção ambiental, 2.400 são da internet, e para esses últimos 2 valores tem um acréscimo de 10% de imposto, e aí fica um valor quebrado. E em questão de conta de casa, nós estamos estimando mais ou menos uns 10 mil ienes para tudo, por mês, de água, energia e gás, que dá uns 300 reais. Isso tentando economizar, e em épocas de muito frio ou muito calor, a gente vai acabar gastando mais com energia do ar-condicionado e gás para esquentar a água. Bom, para você se mudar, existem muitas taxas, como de limpeza, troca de fechadura. No nosso caso, a eletrônica, deve ser uma manutenção e para reiniciar as chaves. A comissão do agente e outras taxas que existem aqui que a gente não entendeu muito, a gente só aceitou. Também tivemos que pagar 2 meses de aluguel adiantado, então de entrada nós tivemos que pagar à vista 349 mil,
ienes, que dá R$ 10.936. É um valor puxado, mas não tinha como contornar essas taxas, porque é padrão aqui para a maioria das imobiliárias. Algumas têm menos taxa, mas isso também varia de empreendimento para empreendimento, e tem que ver se compensa para o valor do aluguel a longo prazo. O valor varia muito por temporada, nós só tivemos um mês de aulas por enquanto, e então estamos ainda no período inicial das aulas. Até na sexta da semana passada, que chegou uma última aluna que faltava na minha sala, que é do Nepal. Então essa época tem muita demanda, porque tem muita gente de muitos países se mudando para cá, além dos próprios japoneses que também se mudam para perto de Tóquio, seja para trabalhar ou para estudar nas universidades. Ou seja, você está concorrendo com, literalmente, o mundo inteiro para conseguir alugar aqui. E é assim para você perder um apartamento que você estava querendo porque alugaram mais rápido que você. A rotatividade é muito alta e as oportunidades boas desaparecem no piscar de olhos. Nós ficamos pesquisando apartamentos e sites de imobiliárias por muitos meses antes da gente vir para cá, antes da nossa data de vir para cá, mas você só consegue assinar e fechar o contrato quando você tiver o COI, que é o Certificado de Elegibilidade, que permite que você venha para o país e é com ele também que você dá a entrada no seu pedido do visto. Esse documento só sai um mês antes da data de início das aulas, mais ou menos, então é bem corrido. A gente estava de mão atada, então só fomos vendo várias oportunidades boas passando, sem poder alugar ainda. E esse documento, eu acredito que saia meio que ao mesmo tempo para todo mundo, contanto que você já tenha feito o pagamento da escola o quanto antes, porque é a escola que emite o documento. No começo, a gente pesquisava por conta, mas não dá muito certo, porque por conta da alta rotatividade, às vezes você está ali namorando um apartamento que já está sendo alugado por outra pessoa, mas o link só não caiu do site ainda. Então você pode acabar perdendo muito tempo e se frustrando à toa. Então eu recomendo fortemente vocês buscarem uma boa imobiliária em que o agente te auxilie diretamente e que, no mínimo, tenha um suporte em inglês e que esteja acostumado a lidar com estrangeiros. Aliás, na nossa condição, existem muitos fatores limitantes, porque, primeiro, muitos japoneses não alugam para estrangeiros. Nem adianta tentar conversar com o proprietário. Segundo, muitos não alugam para estudantes e não é todo apartamento que aceita casal. Então, no nosso caso, são muitos filtros para aplicar na pesquisa e ter um agente da imobiliária para te orientar faz muita diferença. Nós sabemos que a maioria das pessoas que fecharam com o mesmo agente que a gente, o mesmo agente da imobiliária, foram por indicação, mas nós entramos em contato pelo site e é até meio engraçado a forma que eu achei a recomendação dessa imobiliária, porque foi pelo TikTok. Como pessoas de vários países vêm morar aqui, você acaba encontrando mais conteúdo de dicas boas se você pesquisar em inglês. Aí, certo dia, eu encontrei o vídeo de uma moça que já morava aqui, mas ela estava procurando um apartamento novo para se mudar, e ela fez uma pesquisa super minuciosa, mostrou uma tabela gigantesca dela, que ela fazia um comparativo entre diversos apartamentos que ela tinha interesse, e de várias imobiliárias diferentes também. Ela até deixou o contato dos agentes com quem ela conversou, e no final ela fez uma lista das imobiliárias que ela recomendava. E aí eu acho que eu peguei os 3 primeiros da lista, entrei em contato com todos. E o que respondeu mais rápido acabou sendo o que a gente tinha gostado mais também. E foi com a imobiliária que a gente fechou. Porque inclusive o agente que atendeu a gente fez o atendimento em português, porque ele era do Brasil também. Então foi muita sorte. E se você está gostando do vídeo, já deixa seu like, compartilha e comenta se você já sabia sobre todas essas informações que eu passei aqui. Agora eu vou mostrar um pouco da minha tela do notebook, alguns sites de imobiliárias que nós utilizamos para pesquisar opções de aluguel e qual imobiliária que ajudou a gente. Bom, esse aqui é o site da imobiliária com quem a gente fechou no final, essa apts.jp. Aí aqui, de início, eles já dão várias opções. E esse é de longe, o melhor site de imobiliária que a gente achou. Tanto por conta, quanto depois outros que eles mostraram pra gente. Aí aqui os filtros possíveis. Aí deixa eu explorar aqui para mostrar como que funciona o site. Você pode ir aqui por alugar. E aqui vai ficar aparecendo o mapa com as opções de apartamento e os preços.
Pelo site, o site no celular também é muito bom de navegar. Quem fez o design desse site tá de parabéns, porque a concorrência, meu Deus, não se esforça muito não. Aí aqui, ó, é importante você colocar sem conhecimento de japonês, que aceite estudantes internacionais. A gente queria um que aceitasse animais de estimação, pra gente no futuro poder trazer o nosso cachorrinho, se a gente decidir continuar morando no Japão. Só que pesquisando à distância estava muito difícil. Então, já estando aqui, depois que a gente passar um período e conseguir juntar o dinheiro para se mudar, a gente vai ver um que aceite. Aí, sem kimono e sem depósito, fazem parte daquelas taxas iniciais, mas eu não recomendo você selecionar isso aqui, porque às vezes não compensa e vai limitar mais ainda as suas opções. Aluguel gratuito não se encaixa, estacionamento para bicicleta é bom, se tiver incluso. A gente não colocou como algo obrigatório, mas algo que seria bom se tivesse, porque aí, se a gente decidir ter bicicleta, porque aqui é bem comum você andar de bicicleta, seria bom também. Fechadura automática, acima do térreo, mobiliado. O nosso aqui nem é considerado mobiliado, apesar de ter vindo com muitos eletrodomésticos e alguns móveis. Pelo que eu entendi, um mobiliado é um 100% mobiliado, pronto para morar. Mas pelos preços que a gente viu, não vale a pena. É disponível imediatamente e mostrar unidades com candidaturas. Isso aqui também não é bom selecionar, porque isso aqui são as unidades que já tem alguém se candidatando para alugar. Então, provavelmente você não vai conseguir ver. Deixa eu colocar um limite de valor para algo aceitável, né? Por exemplo, vou deixar um limite alto, 150 mil, vai. Não vou limitar quarto, nem tamanho, nem ano de construção. Apartamento, casa, tanto faz também. Ó, aí aqui já tá aparecendo algumas coisas mais aceitáveis. Bom, o centro de Tóquio é essa bolinha aqui, né? Onde tem um concentrado a mais de linhas de metrô. É bom porque aí você já vê as linhas também e vê se o apartamento tá localizado perto de alguma. Ó, só pra ter uma noção, ó, a gente é em Nisa, né? A gente tá, tipo, por aqui. Nem tá aparecendo nada nessa faixa de valor. E, aliás, o nosso apartamento, a gente aluga por uns 73 mil, né? E aí, eu vi no site de imobiliária, não desse, mas de outra, por qual a gente achou o apartamento, que agora esse mesmo apartamento, igualzinho, só que no andar de cima, tá 103 mil, eu acho. Acho que é por conta dessa época de alta temporada mesmo, que, gente, mas aumentar 30 mil é demais. E por mês, e aí esse é o seu contrato, você vai ter que ficar pagando esse valor. Bom, aí aqui é bem legal a gente ficar explorando. Me lembra um quinto andar da vida, que era bom de navegar também. E aqui eu sinto que eles fazem um filtro melhor dos apartamentos que eles têm disponível. Eu deixei aqui aberto um, por exemplo, que é mais parecido com o perfil do nosso. Ó, 88 mil, 18 metros quadrados, mais caro e menor que o nosso, só que acho que esse aqui é um pouquinho mais perto do centro. E, ó, o mapa não tá mostrando. Bom, aí que ele mostra as linhas, fala aqui o que tá incluso, interfone, banheiro, fechadura automática. Aí aqui é muito bom que ele já te mostra quais que são as taxas iniciais e quanto que é o valor que você vai ter que dar de entrada, ó. O aluguel do primeiro mês, o key money, que é esse dinheiro-chave, né? Serviço de fiador, seguro, taxa de corretagem, que é a taxa para o agente imobiliário, né? Pelo que eu entendi. E aqui é o valor que você teria que dar de entrada. Ó, por exemplo, esse aqui, o aluguel é maior que o nosso, mas o valor de entrada é um pouquinho menor. Então, tem que pesar essas coisas também. Aqui bota um informativozinho da região onde ele fica. Tem umas imagens aqui que estão bugadas. Isso aqui não é o Google que está traduzindo. Eles têm, ó, tradução própria para todos esses sites. E até aqui, ó, a conversão para várias moedas diferentes. Aí vendo para as fotos. A navegação é boa também. Só que só tem isso. Uma grande dificuldade que tem aqui, e nesse site de imobiliária, que as fotos são tenebrosas. Tenebrosas. Esse aqui, eu sinto que eles, como eu falei, eles selecionam um pouquinho melhor as imagens. Não sei se vocês têm contato com o proprietário para
poder ter uma seleção melhor de fotos. Tá nem carregando que a minha internet tá ruim, calma aí. Aí, mostrando aqui a equipe, né, deles, para mostrar o nosso querido corretor, que é o Kim. Recomendo muito o serviço dele. Aí aqui, ó, atendimento em inglês, japonês, português, espanhol. Em português é só ele. E ele é um querido. Muita gente que a gente conhece fechou com ele. A gente recomendou ele para outras pessoas também. E ele é super fofo. Ele ajudou várias pessoas também com questões mais pessoais e de tirar dúvida. A comunicação com ele foi ótima, zero críticas. Aí, aqui, pelo que eu entendi, aqui no Japão, tem uma questão que o mesmo apartamento vai estar em sites diferentes. Não porque a pessoa anunciou em vários sites, mas, tipo, tem bancos de dados em comum que algumas imobiliárias dividem entre si. Então, a questão de, tipo, você perder um apartamento é porque ele foi puxado de um outro site e não necessariamente o site que você estava olhando. Eu não tenho muita certeza dessa informação, mas pelo que a gente entendeu é isso, porque mesmo essa imobiliária tendo o próprio site, eles passaram links de apartamentos em outros sites pra gente ver. Por exemplo, alguns apartamentos que eles mandaram foram desse site Lifu Homes e desse Sumo. Aí, vou mostrar esse aqui, que é um perfil parecido com o nosso apartamento também, que é um K, que a cozinha é separada do quarto. Mas esse site aqui já é um pouquinho mais difícil, a qualidade, e ele está sendo traduzido pela função do Google. Ó, a imagem, eu não consigo clicar para dar um zoom, é só rolando aqui assim. Ele é até bem parecido com o nosso, ó, de ter uma TV, é igualzinho os móveis, só que esses aqui são brancos e os nossos são uma madeira escura. Tem um ar-condicionado, aqui nesse caso é uma janela, e não uma varandinha, não tem uma varandinha então no caso. A pia, igualzinho nosso, o fogão aqui por indução igualzinho, só tá espelhado assim, de como é aqui. Banheira, tudo igual, é bem padrão. Não sei se esse aqui é Leo Palace, que é, acho que Leo Palace, não sei se é uma construtora, administradora de apartamentos aqui, que segue tudo o mesmo padrão. Isso aqui é tudo igualzinho o nosso, só que não é o nosso. Não vou mostrar o nosso. O nosso literalmente, né? Enfim, aí outras fotos aqui que não tá corrigando, mas aqui são fotos da vizinhança só. Aí aqui, ó. Janeiro e abril é alta temporada para mudanças. Por favor, entre em contato conosco. Realmente, ó. Até abril, a gente tá finalizando abril agora. Hoje é dia 30, que eu tô gravando e já vou postar o quanto antes. Aí, a partir daqui, talvez diminua um pouco, mas ainda um pouco mais alta temporada. Então, acho que mais pro meio do ano, antes de chegar em outubro também, porque outubro é quando começa outro semestre de estudos. Aí, às vezes, outras pessoas vêm pra cá e se mudam pra começar a estudar, assim, nesse segundo semestre. Também pode ser uma temporada um pouquinho alta. Mas a maior mesmo é essa, porque aí você pega o ano completo. Esse aqui é legal, o nosso apartamento acho que estava por esse site, porque tem essa vista panorâmica e tem a planta baixa em 3D também, que seria muito bom se carregasse agora. Mas é uma planta 3D simplificada, não é 100% realista não, mas ajuda para você conseguir visualizar. Aí um outro apartamento aqui, 67, esse aqui tá baratinho, 18 metros quadrados. Olha, difícil também essa qualidade de planta. Isso aqui, nem aluno de... talvez um aluno de primeiro ano de arquitetura plote isso aqui. Aí, vista externa, dentro, ó, esse aqui já não tem móveis, nem muitos eletrônicos. O fogão é de chama, assim, não é de indução. Chuveiro diferente também. Privada um pouquinho diferente da nossa, mas é inteligente também, parecido. Ó, uma foto de qualidade duvidosa. Mais. Imagens externas. A gente não sei o que tem os sites imobiliários, porque esse aqui não são nem os piores. Porque os piores aqui são terríveis. Aí aqui nesse Sumo, eu peguei um exemplo também. Tudo o mesmo perfil, 82 mil ienes. Aqui não tá dando o valor do depósito. Então não sei se não tem. 27 metros quadrados,
tamanho parecido com o nosso. Deixa eu ver se dá um zoom. Ó. Aí aqui a planta, ele tá diferenciando, provavelmente a planta aqui é de um andar, e aqui ele tá mostrando a diferença da planta, que só a varanda é diferente, espelhado. Ó, um quartozão único, sem nenhum móvel, mas tem uma varandinha. A cozinha, esse ângulo tá difícil, mas parece com o nosso também, em questão de espaço. Banheira, tudo igual ao nosso, só tem, sei lá, essa estantezinha a mais. Privada, igual. O nosso aqui não é uma caixa fechada, não sei o que isso aqui, se é infra. No nosso caso, tem mais uma estantezinha. Outro ângulo. Banheiro, isso aqui é bem comum, no nosso é assim também. Esse pia barra tanque, que tem um espelho com luz e esses nichozinhos nas laterais. Um armáriozinho de armazenamento. Aqui é vista da entrada. Ó, esse aqui, tá vendo esse espaço vazio aqui? É pra você ter a máquina de lavar. Então, nesse apartamento, se não tá mostrando na máquina de lavar, é porque não tá incluso. Então, aí já não achei que o valor mais baixo do aluguel tá compensando. Aqui é caixa de correio, provavelmente. O nosso, a caixa de correio é na porta. Aqui, vaga de estacionamento. Mesmo que ele mostre vaga de estacionamento, tem que ver se tá incluso. Porque o nosso tem vaga de estacionamento. Mas pra gente incluir, a gente pode pagar uma taxa a mais. E tem que ver se tá disponível, né? Aí aqui, tá. São as plantas dos apartamentos. De final 1, 2, 1, 3, enfim. É localizada na planta do prédio geral. Aqui estacionamento e escada, aqui deve ser estacionamento de bike, bicicleta. Aqui já são fotos da vizinhança. Enfim, e ó, até saiu a tradução automática do Google. Alguns sites eu trouxe aqui para mostrar para vocês como que é para pesquisar. Esse aqui e esse, acho que para pesquisar por conta própria, eles não são muito intuitivos. É um pouquinho confuso de você filtrar e ir selecionando. Como eu falei, site de imobiliário aqui é sofrido. O UI e UX design precisa dar uma melhorada. E o melhor que tem é o dessa imobiliária com quem a gente fechou. Se você quiser ficar dando uma navegada, só por curiosidade. Mas só dá para fechar o contrato quando você tem o documento. Antes disso, você não consegue e você só vai ficar frustrado. A maioria dos contratos aqui é de 2 anos, mas depois de 1 ano já não teria uma taxa de cancelamento, então você consegue se mudar. Só precisa juntar o dinheiro necessário para você conseguir dar a entrada no novo apartamento, por conta de todas aquelas taxas que eu comentei antes. E outro caminho que você pode seguir também, e que muitos estudantes com quem a gente conversou decidiu seguir e optou por fazer, é alugar um apartamento quebra-galho, aqui só para os primeiros meses, e aí depois alugar um outro apartamento fixo, de longo prazo, já estando aqui, porque aí a vantagem é você conseguir visitar os apartamentos antes de alugar e ter mais acesso às imobiliárias, resolvendo tudo presencialmente, porque nem todas vão ter um site muito bom, mas ainda assim você está condicionado a todos aqueles fatores limitantes de ser estudante estrangeiro e internacional, que não é fluente em japonês, enfim. Então, tente buscar uma imobiliária que saiba lidar com estrangeiros para evitar dor de cabeça. E não tem jeito, a gente acaba ficando com os restos mesmo e acaba pagando mais caro por isso. Mas se eventualmente você conseguir permanecer aqui e mudar o seu visto pro de trabalho, aí vai abrir um leque de opções infinitamente maior e opções muito mais acessíveis. Enfim, comparando com São Paulo, eu acho bem ok o valor do aluguel, porque aqui parece que tem uma manutenção e um padrão de qualidade mínimo bem melhor. Enquanto que em São Paulo você encontrava vários lugares para alugar que mais pareciam uns cativeiros, com tudo mofado, para alugar por 1.500. Eu conheci, trabalhei com gente que pagava isso para morar no Capão e que também gastava muito tempo de vida com o transporte no dia a dia, além do estresse. E aqui o custo de transporte é por distância, então você tem que incorporar isso no valor do seu aluguel. Eu expliquei certinho como que funciona o sistema de transportes em um vídeo aqui já anterior, então confere lá também. Falando de outros custos de vida, como alimentação, eu também não acho muito caro, comparando com São Paulo.
E muitos restaurantes são até super acessíveis aqui. O poder de compra aqui no geral é muito bom. Então, quando a gente começar a ganhar em N também, a gente vai sentir diretamente uma mudança na mentalidade e relação com o dinheiro. Bom, o vídeo vai acabando por aqui. Comenta aqui o que vocês acharam, se é muito caro, se é muito barato, se vocês pretendem vir morar no Japão também, ou gostariam, e o que vocês estão achando dos vídeos que eu tenho postado, se preferem vlog, ou se preferem esses mais informativos. Ative o sininho também para não perder nada. Beijos!